Hoje eu quero falar sobre esse tema e quero pegar o gancho da oferta agora aqui, sobre essa dinâmica do Evangelho e como nós vivemos o Evangelho. De que o Evangelho ele é mais do que filosofia. Não estou falando mal da filosofia, estou falando que para viver o Evangelho precisa ser mais da filosofia. O Evangelho é prática. Precisamos viver o Evangelho na prática. Mas como nós podemos viver o Evangelho, a prática do Evangelho, quando nós passamos por crises, por provações, por tempestades? Como nós podemos manter a nossa cabeça erguida, a nossa expectativa lá no alto, quando nós estamos passando por dificuldades extremas, lutas que nós não conseguimos entender o porquê é que nós vivemos o que vivemos? Como nós podemos viver essa prática real do Evangelho? E a resposta é o tema dessa mensagem. Através das promessas de Deus. A única maneira de nós vivermos a verdade do Evangelho é através das promessas imutáveis de Deus. Agora, para isso, nós precisamos conhecer essas promessas. Nós precisamos crer nessas promessas. E nós precisamos praticar essas promessas. Viver de maneira prática as promessas que Deus nos fez. Sabemos que o que Deus fala é algo imutável, Ele não muda. Então nós precisamos viver esse Evangelho. Nós precisamos conhecer essas promessas, nós precisamos crer nas promessas e praticar as promessas. Acompanhe esse texto comigo, nós vamos lê-lo, Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando um muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois, um parêntese para explicar os dois, Deus está falando de Israel e do resto da humanidade. Para si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. E reconciliar com Deus em dois, um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo Ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Bom, Paulo, ele está falando à igreja que existia algo que era desconhecido para essa igreja. Essa igreja vivia algo sem conhecer. Ela tinha a sua rotina como igreja, estou falando aqui de cidadãos, eu e você. Essa igreja tinha a sua rotina, mas eles estavam longe daquilo que Deus havia projetado para eles. Viviam longe daquilo que Deus já tinha realizado por eles, porque eles estavam longe
da aliança da promessa que Deus tinha feito a eles. Mas então Paulo vai trazer dizendo assim, olha, existe uma aliança, existe uma promessa, e vocês foram, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, reconciliados com Deus. Então agora vocês têm acesso a Deus. E uma vez que vocês foram reconciliados a Deus, vocês agora se tornaram um edifício, um templo bem ajustado, que cresce para se tornar morada de Deus. Bom, Paulo está trazendo um princípio teológico absolutamente profundo para eles. Ele está dizendo que existe um propósito para nós. E existe um objetivo do cristão. E o objetivo do cristão é ser um edifício bem ajustado e em pleno ou em constante crescimento. E esse é um ponto importante para nós. O cristão, ele foi chamado para ser isso. Um templo bem ajustado, moldado pelo Senhor, ou como nós estamos falando a palavra do ano, alinhados pelo Senhor e que está em constante crescimento. Agora, esse constante crescimento nos é oportunizado porque nós fomos reconciliados a Deus e estamos inseridos na família de Deus. Mas isso só ocorre quando, Fábio, nós entendemos, nós conhecemos a aliança da promessa. Ser um edifício bem ajustado, em pleno crescimento, só ocorre quando nós deixamos de ser estranhos às alianças da promessa. Quando a aliança não é algo desconhecido para nós, mas é algo muito próximo, que nós temos pleno conhecimento. Então, nós podemos afirmar com toda a certeza de que, com prioridade, se tem alguma coisa que eu e você precisamos buscar, é deixar de ser estranhos à promessa. Estranho às promessas que Deus fez a todos nós. Porque se eu não sou estranho, então eu conheço a promessa. E se eu conheço a promessa, eu sou um edifício que é moldado por Deus e está em constante crescimento. Porém, se eu sou estranho às promessas de Deus, eu sou um edifício que tem o seu crescimento interrompido, porque não há base sólida para isso. Eu quero fundamentar essa palavra sobre uma das promessas que Deus fez. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 9. Uma história muito conhecida. Diz assim: então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com todos os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, feras, criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com os animais, Deus faz uma aliança com as plantas, Deus faz uma aliança com todas as gerações que já viveram, desde Noé até nós, e que ainda vão viver. Uma aliança imutável. E como Deus faz isso? Através da sua palavra empenhada. Primeiro ponto. O verso 11, de novo lá, Gustavo. No verso 11, Deus vai empenhar a sua palavra. Ele vai estabelecer os termos desta aliança. Estabeleço a minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio, e não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Ponto. Um termo da aliança. Imutável. Segundo,
Como que Deus faz isso? Através do sinal da sua promessa. O verso 13: e colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Uma das leis da aliança é que os termos de uma aliança, eles jamais podem ser mudados. Eles não podem ser alterados. Uma vez que foi falado algo, não tem como voltar atrás. Ontem eu estava fazendo um casamento, e eu sempre falo isso para os casais, falo antes, numa conversa que eu tenho com eles, dizendo assim: olha, pensa bem o que tu vai falar, porque aquilo que você falar, tu está empenhando a tua palavra, e tu vai ter que praticar aquilo. Há um tempo atrás eu estava fazendo um casamento de um, não vou falar o nome da pessoa aqui da igreja, né, um abençoado. Ele estava todo empolgado, né, casando com a mulher dos sonhos e tudo mais. Daí ele começa a fazer as promessas: prometo isso, prometo aquilo outro, e eu prometo que eu vou dar tudo o que você quiser na tua vida. Aí nesse momento ele deu uma rabiada de olho assim, eu olhando bem para ele, ele olhando para mim. Acho que ele caiu em si, falou, pensou, entendeu que falou besteira. Ele falou assim: não, eu prometo te dar tudo aquilo conforme as minhas possibilidades. Eu falei: ufa. Por quê? Porque uma vez que eu estabeleci uma aliança, então eu preciso cumprir com aquilo que eu falei. É assim que acontece. E quem fez os termos desta aliança que nós lemos foi Deus, não foi nenhum homem. Agora olha só como Deus é. Números 23, 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que fez e não realiza? Não. Deus não é filho do homem, nem filho de Adão, para que se retrate. O que ele promete, ele cumpre. Josué capítulo 21, verso 45. No final da vida de Josué, José vai escrever algo muito interessante. Ele vai dizer: de todas as promessas que o Senhor fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Bom, Deus falou: nunca mais haverá dilúvio sobre a terra. Palavra dele, palavra empenhada, dizendo: nunca mais vocês precisam se preocupar com isso. Não vai haver dilúvio. As águas nunca mais vão cobrir toda a terra. Uma aliança que eu faço entre você, homens, animais e vegetal, nunca mais isso vai acontecer. Então, uma vez que Deus empenhou a sua palavra, todas as demais gerações deveriam acreditar naquilo que Deus falou. A única coisa que as gerações deveriam fazer é acreditar. Por quê? Porque Deus, ele empenhou a sua palavra. Ele falou e ele disse: vou cumprir, é assim que vai acontecer. Mas a pergunta que fica é: será que as gerações se comportaram de maneira coerente com a promessa que Deus fez? Como foi o comportamento das próximas gerações? Vamos lá, Gênesis capítulo 11. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram um com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetra os céus. Dessa forma o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Essa palavra iniciativa no original significa profanação ou contaminação. Então, está dizendo, e essa construção é o início da profanação ou contaminação. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Mais uma vez, no original, o que quiserem é a sua má intenção. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e assim desde Babel o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra.
Essa era uma geração muito próxima de Noé. Netos e bisnetos estão aqui, no meio desse povo. Pessoas muito próximas da promessa que Deus tinha realizado. Estão muito próximos do dia em que o Senhor jogou a palavra, ou transferiu a palavra para a terra, empenhou a sua palavra, muito próximo. Mas essa história nos conta que esse povo se reuniu em uma determinada região, e eles foram construir uma cidade. E nessa cidade eles intentaram construir um edifício tão alto que pudesse chegar nas nuvens, tão alto que pudesse chegar lá em cima. E é quase que impossível nós lermos essa história e não pensar, ou pensar, o porquê construir um edifício tão alto assim? O que se passava pela cabeça desse povo? Porque que diferença faria ter um edifício alto ao ponto de chegar lá em cima, nas nuvens? O que eles estavam fazendo ou demonstrando para nós é que eles desconfiavam da promessa que Deus tinha feito, e que de alguma forma eles queriam se safar. Eles queriam de alguma maneira dar o seu jeitinho. Queriam se proteger de algo que Deus já tinha garantido que não aconteceria novamente. Eles querem resolver a possível situação calamitosa. Eles querem fazer algo para que eles tenham a sua torre de segurança. Então, quando a chuva vinha, quando as tempestades vinham, e nem precisava isso, quando a garoa vinha, eles corriam por construir mais tijolos, ou com mais pressa ainda, porque eles precisavam subir com muita urgência a torre que eles estavam construindo. Eu imagino aquele povo, e de repente uma garoa está chegando longe deles, o coração deles atemorizados. Por quê? Porque a garoa lembrava chuva, a chuva lembrava tempestade, a tempestade lembrava o dilúvio. E eles não confiavam na palavra do Senhor. Eles precisavam ter um prédio tão alto que quando batesse o problema, eles pudessem subir, e então ter o nome deles célebre, falando que olha só como nós somos inteligentes e precavidos. Construímos uma torre mais alta e a água não chegou até nós. Esse povo não confiava no que Deus tinha falado. Eles não confiavam na aliança. Eles pensavam, vai que Deus muda de ideia. Vai que Deus não consiga cumprir com a palavra que Ele empenhou, com a aliança que Ele fez, e o dilúvio venha mais uma vez. Então vamos dar o nosso jeito, para que não sejamos pegos de surpresa. Vamos construir um prédio tão alto que nós possamos se safar. Afinal, nós não sabemos como vai ser essa próxima chuva. Nós não sabemos o que virá depois dessa chuva que nós enfrentamos. Agora me escute, querido. A maior desonra em uma aliança é quando você não tem confiança naquele que fez a promessa. É a maior desonra. Um casamento, ele começa a ter problemas quando um dos cônjuges não confia mais na palavra do outro. Quando se desconfia das intenções do outro. O casamento passa a ter problemas. Por quê? Porque os termos da aliança que foram falados estão entrando num campo da desconfiança. Será que aquilo que ele falou para mim naquele dia, ele vai cumprir? Será que a palavra que ele empenhou para mim, ele vai conseguir cumprir e não voltar atrás? Com Deus é a mesma coisa. A maior desonra que estava acontecendo aqui é porque esse povo não confiava no que Deus tinha falado. Por isso eles precisam construir um prédio. Aí o que Deus vai fazer?
Deus vai confundi-los. Eles estão lá construindo e de repente o construtor pede assim, traga tijolo, o cara trazia argamassa, o outro pedia argamassa, o cara trazia madeira, virou uma confusão total. Deus vai confundi-lo, vai confundir a língua deles. Ali nasceu o grande problema, que nós temos que ficar assistindo o filme hoje aí, dublado ou legendado, né? Eu vi uma charge esses dias atrás, uma chargezinha da Torre de Babel, né? Aí o cara escreveu assim, por conta de uns desviados eu preciso assistir dorama de legenda, né? Não precisaria disso. Mas eles não confiaram, então o que Deus faz? Deus vai confundi-los. Porém, era mais do que confundir a língua, irmãos. O que estava acontecendo ali era uma influência negativa, uma semente maligna que o inimigo tinha plantado dentro de alguém. Com uma ideia, ou você acha que realmente Deus tinha problema com o prédio alto? Deus não tinha problema com o prédio alto, irmão. O problema é o que estava por trás dessa construção. Então, a influência negativa, ela vai passando, não é assim que acontece? De repente um conta uma coisa, de repente já conta para o outro, e conta para o outro, de repente está disseminado aquilo. Então o que Deus faz? Deus vai separá-los para que aquilo pare. Para que aquilo pare de gangrenar aquele corpo, aquelas pessoas. Então Deus vai separá-los. Agora olha que interessante, porque essa confusão de línguas, ela foi na verdade um alinhamento de Deus para esse povo, para que eles voltassem a viver do jeito que Deus queria que eles vivessem. Porque a confusão, não foi Deus que criou, eles já viviam em confusão. Eles viviam confusos sobre quem eles eram e quem Deus era. Além disso, Deus vai interromper a construção, por quê? Porque agora o prédio não consegue mais subir, não sobe mais. Então agora a suposta segurança que aquele povo estava tendo, de que seria um prédio muito alto, mais alto, longe da terra possível, demonstrava que para eles pisar na terra era um problema. Estar com os pés no chão para eles era um problema, era um perigo. Que quando vinha a chuva e eles com os pés no chão, eles não queriam ficar no problema. Eles queriam subir, eles queriam avançar, queriam estar lá em cima. E eles acreditavam que eles proveriam para si a solução para o possível problema. Mas o que Deus queria é que eles ficassem com o pé no problema, entre aspas, chamado terra. E confiassem que, apesar da chuva, apesar do temporal, apesar do vendaval, Deus não mandaria mais o dilúvio não ia acontecer mais. Apesar de estarem no problema, o que Deus queria é, fiquem nesse ambiente e confiem naquilo que eu falei, e aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Era isso que Deus queria que eles vivessem. Fiquem nesse ambiente, a chuva vai vir, vai. A tempestade vai vir, vai. O vendaval vai vir, vai. Mas fique tranquilo. Eu falei, está falado. Eu prometi, eu vou cumprir. Não vai ter problema mais. Então Deus os confunde, Deus para a construção do prédio, Deus os dispersa. Porque nesse lugar onde as influências tinham tornado esse povo rebelde, desconfiado e atemorizado, Deus vai dispersá-lo para que eles possam aos poucos ir voltando à sua essência. Agora vamos contextualizar esse texto, essa história. Nós sabemos quem Deus é, sim ou não? Nós conhecemos o caráter imutável de Deus, sim ou não? Vamos ler 2 textos, só para afirmar isso. Mateus 24, Gustavo, verso 35. Olha o que Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus. Vou ler de novo para vocês. Isso tem que entrar dentro do teu coração com tanta força, irmão. Vamos lá. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Tudo que Jesus falou jamais vai passar, querido. Próximo texto, Isaías 55, 11.
Vai vir. Isaías 55:11, Gustavo. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Olha que coisa extraordinária. Deus fala assim: aquilo que eu falo para você, aquilo que eu declarei sobre a tua vida, a palavra que sai da minha boca, ela tem um endereço. E ela vai até esse endereço, e ela se cumpre nesse endereço, porque a palavra que sai da minha boca não pode voltar para mim sem ser cumprida. Glória a Deus por isso. Agora, irmãos, será que nós entendemos o que é uma aliança? Será que nós conhecemos a aliança de Deus, as alianças de Deus? Ou nós vivemos alheios às promessas que Deus fez a nós? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. Porque se nós vivemos alheios à promessa da aliança que Deus fez para nós, nós não conhecemos o poder de Deus. Nós andamos com medo, vivemos com medo, doentes da alma, angustiados pelo futuro, estressados pelo presente, deprimidos pelo passado, porque somos estranhos às promessas que Deus fez. E então agora, quando a garoa vem sobre as nossas vidas, quando a chuva se abate sobre nós, quando as tempestades elas batem com força contra a nossa casa, o que é que nós fazemos? Será que nós estamos intensificando o nosso relacionamento com Deus? Ou nós estamos intensificando a construção de tijolos para que possamos construir uma torre de segurança para as nossas vidas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que nós conhecemos as promessas que Deus fez a nós? Há isso muito forte dentro do nosso coração? Será que nós sabemos, irmãos, o que virá após a chuva que nós enfrentamos? Como nós vivemos o evangelho que nós dizemos viver? Como praticamos a palavra do Senhor, a palavra viva do Senhor? O quanto nós conhecemos dessa palavra, irmãos? Porque o quanto nós conhecemos dessa palavra é o quanto nós vivemos com Deus, é o quanto nós somos livres em Deus, é o quanto nós temos expectativas em Deus, é o quanto nós conhecemos dessa palavra. Mas sejamos sinceros, muitas vezes nós conhecemos um catálogo inteiro de uma Netflix do que as promessas do Senhor. Sejamos sinceros, muitas vezes nós conhecemos os milhares de amigos que se tem em Instagram e por aí vai, e nós não conhecemos a palavra do Senhor. E então quando a garoa bate longe lá de nós já estamos todos cheios de medo. E começamos a construir as nossas torres de segurança, como que se através dela nós realmente pudéssemos ser salvos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que nós temos tanta certeza que nunca mais haverá um dilúvio? Temos certeza, amém? Sabemos disso, né, irmão? A palavra diz que vai vir fogo, mas, bom, pelo menos água não vai vir, né, irmão? Uma coisa a menos. Por que nós temos tanta certeza de que o dilúvio nunca mais vai acontecer? Mas nós morremos de medo pelos dilúvios que podem vir sobre a nossa vida. Que não viriam, mas nós pensamos que podem vir. Por que nós temos essa plena convicção daquilo que Deus falou, mas quando se fala da nossa vida pessoal, nós não temos a mesma confiança?
Sabe por quê, irmãos? Porque nós pegamos as histórias da Bíblia e nós temos como simples histórias, pastora Mari, e não como verdades espirituais. É por isso que muitas vezes nós falamos, não, eu acredito sim, acredito que Deus pode fazer assim, acredito, ok. Mas quando chega a nossa vez, como é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Quando a tempestade bate na nossa porta. Por que nós não saímos dançando, como diz o Fernandinho naquela música dele, Vou Dançar na Chuva? Por que é que nós não saímos dançando na chuva, irmão? Hein? Por quê? Esse tempo atrás eu falei, né? Mostrei aquele quadro aqui do Rembrandt, né? O cara está dentro do barco lá e o cara se pintou dentro do barco apavorado, pintando uma história bíblica, que ele conhecia o final da história, e ele se pinta apavorado. Tá? Se nós sabemos o que acontece depois da chuva, por que nós não dançamos em meia chuva, em meias tempestades? Por quê? Pastor Márcio Valadão, já citei ele, vou citar ele de novo aqui. Certa vez ele falou assim, existe uma história linda da Bíblia, que é a história quando o povo passa o Mar Vermelho, e lá do outro lado Miriam puxa o pandorim e começa a cantar uma canção extraordinária. Daí ele fala assim, a canção é linda, as palavras são maravilhosas. O único problema é que foi cantado do lado errado. Porque cantar depois que você tem a vitória nas suas mãos é muito fácil, irmão. Mas o que o Senhor deseja de nós é que nós dancemos na chuva. É isso que o Senhor espera dos seus filhos. Quantos são pais aqui? Muitos pais, né? Você sabe, se tem uma coisa que deixa o coração de um pai aborrecido, é quando o filho fala para o pai assim, você me promete que isso é verdade? Sim ou não? Você fala, filho, tal coisa. Ele fala assim, mas você promete que isso é verdade? Às vezes o Isaac vem assim, papai, me prometa que isso é verdade. Eu falo assim, filho, você tem que acreditar no teu papai. Se o teu papai falou, acredita nele. Aí nós queremos que os nossos filhos aqui, eles acreditem na nossa palavra, mas nós não acreditamos na palavra do Senhor. Todas as promessas que Ele fez, e nós levamos como histórias lindas que aconteceram com outras pessoas. Não, mas não conosco. Conosco é diferente. Por quê? Se a promessa que Deus faz é imutável, Ele nunca muda. E jamais vai mudar. Agora, sabe por que isso acontece, irmão? Porque espiritualmente nós ainda estamos em Babel. Porque nós ainda vivemos num lugar de confusão, de conflitos internos. As garoas têm esse poder de gerar em nós conflitos internos. E ficamos confusos, igual aquele povo de Babel, confusos. Porque Babel é um lugar de desconfiança. Exatamente por isso nós construímos as nossas torres de medo, de insegurança, de desespero e do engano de que aquilo vai nos salvar. Agora deixa eu te falar uma verdade, irmão. Você não foi feito, moldado, criado para viver em Babel. Porque Ele já nos separou daquilo que era confusão. Ele já não nos arrancou daquilo que gerava medo e desconfiança. Ele já nos tirou de lá. Nós fomos reconciliados com Cristo. E hoje eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Esse é o nosso lugar, igreja. Esta é a verdade da nossa vida. O nosso lugar é com os dois pés na terra, sem medo do dilúvio, sem medo do que vai vir, do que pode vir. Por quê? Porque nós cremos e nós confiamos nas promessas dEle.
Nós cremos e confiamos em toda a promessa que Ele fez para nós. Portanto, venha o que vier, aconteça o que acontecer, depois de tudo que nós passarmos, nós temos certeza que tudo vai ficar bem. Nós cremos nas promessas que pode vir a tempestade do tamanho que for, a chuva o tamanho que for, o vendaval o tamanho que for. Depois disso vai vir o arco da promessa do Senhor, nos colocando, diz assim: eu dei uma palavra e ela é imutável. Nós precisamos acreditar nisso, queridos, para que possamos viver tudo aquilo que Deus quer que nós, como pessoas, como indivíduo, como igreja, vivamos. Olhar para as promessas imutáveis do Senhor e dizer: eu confio. Eu confio. Quantas vezes já falei, vou repetir de novo. Mais importante do que dizer eu te amo, Deus, é dizer eu confio em ti, Deus. É muito mais importante. Olha esse texto aqui de Hebreus capítulo 10, verso 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, uma dica minha aqui, ó, dica, fica aí, fica a dica. Pega a tua Bíblia depois em casa, pega no teu celular, faz alguma coisa, pega esse texto aqui, ó, rabisca esse texto, pinta esse texto, coloca como lembrete da tua vida, para que você, todos os dias, você leia esse texto, para que você possa viver esse texto. O autor está dizendo assim: sem duvidar. Não há margem para dúvida. Sem duvidar, mantenhamos inabalável. Aqui na igreja nós temos alguns inabaláveis. Misericórdia. Nossa, cadê o Nando? Cadê o Nando? Tá feio o negócio, Nando. Meu Senhor, eu vou dar mais uma chance. Aqui na igreja nós temos um grupo de homens chamado inabaláveis. Isso, cara, por favor. Aquele negócio que você nem fez. Imagina tua mulher do lado olhando assim: nossa, tá feio o negócio, hein? Mantenhamos inabalável o quê? A confissão. Fale comigo, confissão. Isso aqui é muito importante. Existe algo aqui, é uma chave poderosa aqui, irmãos. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque o que ele está escrevendo para nós é que nós precisamos transparecer aquilo que nós acreditamos. Eu preciso transparecer. Deus me conhece, óbvio, Ele sabe tudo. Mas e o meu colega de trabalho sabe? Meu colega de estudo, de faculdade, meu vizinho, ele sabe porque eu transpareço aquilo que eu acredito. Teve um irmão da igreja, não vou falar o nome dele, hoje ele é um inabalável, glória a Deus, aleluia, né? Mas ele um tempo aí, um dia ele me falou assim: olha, eu passei vergonha lá do meu trabalho. Porque eu sempre tive meio um quesinho de medo assim com a minha saúde. Então quando acontecia um problema, eu corria para o médico, com medo que fosse uma coisa mais grave. E daí um dia, eles estavam lá no trabalho, e o pessoal do trabalho estava conversando entre eles, né? E daí falou assim: ó, o fulano de tal ali, né? Você vê o tipo, né? Ele não pode sentir uma dorzinha que ele já corre para o médico com medo de morrer. Quando ele escutou aquilo foi um choque para ele. Por quê? O que ele estava transparecendo? O que nós transparecemos? Quando as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos olham, nos observam, nos escutam, o que nós transparecemos? Transparecemos a esperança
na palavra e no cumprimento da palavra dele, que ele é fiel e ele vai cumprir, ou o quê? Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Bom, o que o autor está falando para nós é que nós precisamos transparecer a Jesus. É Jesus que as pessoas precisam ver em nós. E a pergunta que nos fica é: que Jesus que as pessoas estão lendo em nós? Que Jesus que as pessoas conseguem ouvir de nós? Eu quero terminar com isso. Você já pensou, irmão? Pode tirar o texto, isso, obrigado, Gustavo. Como que o arco da promessa ele é formado? Você já estudou sobre isso? Por que ele fica tão colorido, bonito assim no céu? Não? Bom, talvez você já estudou, vou te ensinar algo interessante hoje. Essa efusão de cores, esse espectro de cores lindo, ele acontece quando uma gotinha de água, ela intercepta a luz branca do sol. Então essa luz é refratada dentro dela, e ela é refratada para fora. E quando ela é refratada para fora, o que acontece? Esse arco maravilhoso. Uma única gotinha faz isso. Óbvio que quando nós enxergamos o arco lá no céu, nós estamos falando de milhares e milhões de gotículas de água que estão refratando o sol. Então uma pequena gota, quando intercepta a luz do sol, o resultado é o arco da aliança. Agora, tudo que Deus faz, irmão, tudo que Deus fez, Ele fez para que haja uma identificação nossa com aquilo que Ele fez. Ele fez para que haja uma identificação nossa com Ele. Olha o texto novo lá de Efésios 2, 21 e 22. Efésios 2, 21 e 22. Nele, em Cristo, o edifício inteiro, não é uma parte, é o edifício inteiro, bem ajustado, ou bem alinhado, conformado ou identificado, a palavra tanto faz. Eu vou usar a palavra identificado, vamos lá. Nele, o edifício inteiro, identificado com Ele, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Bom, se tudo que Deus faz é para que haja uma identificação nossa, será que Deus não espera que nós também sejamos o espectro da aliança que Ele fez naquele dia com Noé? Se nós lemos essas histórias extraordinárias e vemos essas promessas de Deus extraordinárias, será que Deus não está esperando que eu e você sejamos como uma dessas gotinhas que estão lá em cima, interceptando o sol da justiça? Jesus é conhecido como o sol da justiça. Será que Deus não espera que eu e você, com uma gotinha, interceptemos essa luz do sol, e que então através de nós seja irradiada a arca, o arco da aliança que Deus fez com a terra? Eu não tenho dúvidas de que é isso que Deus espera. Deus não quer que você seja aquele que fica interceptando coisas ruins, como aquela antena que só pega chiado. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos aqueles que estão interceptando a luz dEle. Então vamos irradiar a luz dEle. E uma vez que a luz dEle entra em nós, é refratada em nós, e quando sai de nós, há um espectro maravilhoso. Então o mundo de sombras que vivemos, o mundo em que você vive ao teu redor, ele passa agora a ter cor. Ele passa a ter luz. As pessoas ao teu redor agora, elas vão conhecer o poder de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus,
através do que você reflete, do que você transparece. Porque você é uma pessoa inabalável nas promessas que Ele fez. Porque entendemos que a palavra dEle é imutável. E Ele diz, e aquilo que Ele diz vai se cumprir. Tudo que Ele falou vai se cumprir à risca. Tudo que Ele falou. E porque nós não tememos o futuro, como disse Billy Graham certa vez, eu li a última página da Bíblia. Ele diz, podem ficar tranquilos, tudo vai acabar muito bem. Com certeza, irmãos, tudo vai acabar muito bem. Bom, se nós entendemos que nós fazemos parte da aliança, então a nossa parte é carregar o símbolo da aliança aonde nós estivermos. Por isso que Deus depois, em todas as alianças que Ele vai fazer, Ele vai dizer, agora vocês vão carregar no corpo a marca da aliança. Ele vai chamar o povo de Israel e vai dizer, vocês vão carregar no corpo, os homens, vão carregar no seu corpo a marca da aliança que eu faço com vocês. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo muito triste. Sim ou não? Irmão, nós conversamos com as pessoas, depende da pessoa que você conversa, você sai assim destruído e deprimido. É impressionante. Mas a questão é que eu nem posso fazer um julgamento por elas, eu tenho que julgar a partir de mim. Porque qual é o espectro que está saindo de mim? Está saindo uma cor linda como essa do arco da promessa, ou está saindo uma cor como um cinza sem graça? O que é que está saindo de mim? Está saindo vida de mim? Ou está saindo morte de mim? Está saindo palavras de esperanças? Como Deus falou, o que eu tenho para você é um futuro de esperança, muito melhor do que você imagina. O que sai de nós? O que sai de nós? O que sai de nós é resultado daquilo que nós acreditamos. Vou repetir, o que sai de nós é resultado daquilo que nós acreditamos. Existem pessoas ao seu lado, irmãos, que precisam de luz, que precisam ter uma vida colorida. Existem pessoas ao seu redor, familiares, colegas, que precisam ver um espectro desse arco da aliança em você. Precisam enxergar em você esperança e expectativa para um futuro. Nós estamos rodeados de pessoas que precisam ver em nós a face do próprio Deus, que precisam ver em nós as características de Deus. Nós somos aqueles que fomos chamados para carregar alegria para esse mundo. E para isso nós não precisamos de agentes externos. Nós não precisamos de nada externo para sermos alegres, irmãos. Não precisamos conquistar coisas para dizer, uau, agora sim eu sou completo. Não, eu sou completo porque eu tenho Cristo. Eu sou completo porque eu creio em Cristo. Eu sou completo porque Ele habita dentro de mim. É por isso que nós somos completos. E é exatamente isso que o mundo está esperando de uma igreja vibrante. Fique em pé, igreja. É isso que o mundo está esperando. Uma igreja vibrante, cheia de vida, cheia de cor. Uma igreja que quando você conversa, irmão, como que está? Estamos avançando, estamos melhorando, vamos vencer, tudo vai dar certo, a vitória é nossa. É isso que o mundo está precisando ouvir. O que Canoinhas precisa é de um grupo de pessoas que acredite que é uma promessa para essa cidade, que acredite que Canoinhas é do Senhor Jesus. Um grupo de pessoas que sai por aí, por onde sai, o céu está andando com eles, e aonde ele entra, o céu entra com eles, e aonde é sombrio, ele irradia esse símbolo da aliança que Deus tem com a humanidade. É isso o que o mundo precisa, meu querido irmão. E você e eu só precisamos acreditar que as promessas dele são imutáveis, nunca vão mudar. E ele fez muitas promessas. Hoje falamos de uma só. Quem sabe para frente falaremos de outras. Feche teus olhos, por favor.
Sabe, Deus te conhece, irmão, no profundo, lá no profundo. Ele sabe o que se passa dentro de você. Ele sabe quais são as dores. Nenhuma garoa ou tempestade está alheio ao conhecimento de Deus. E talvez os teus dias tenham sido dias de muitas tempestades, dias de muitas lutas, angústias, pressões de todos os lados. Agora, quando eu e você alinhamos a nossa vida a palavra do Senhor, quando nós alinhamos o nosso coração à palavra do Senhor, e nós entendemos que as promessas do Senhor são imutáveis, então não há tempestade que nos derrube, não há tempestade que nos jogue no chão. Podemos muitas vezes sofrer o dano, mas não permanecemos derrubados, destruídos, porque nós sabemos que depois daquela tempestade o arco vai aparecer nas nuvens e o sol vai brilhar para a nossa vida. E eu quero que você fale com Deus agora, enquanto o louvor vai estar cantando essa canção. E você converse com Ele nesse momento e expõe agora as tuas tempestades, as tuas chuvas, aquilo que você tem padecido. Fale com Deus nesse momento.